Venho aqui por meio deste vídeo trazer revelações dos mistérios de Deus para Brasil, Israel e o mundo. As revelações dos últimos tempos, revelações dos mistérios de Deus, para que todos fiquem sabendo do que está escrito sobre este assunto, que está dizendo que no final dos tempos, no toque da última trombeta, será revelado os segredos de Deus, ou seja, os mistérios. É onde será como o grande troféu, o prêmio daqueles que serão salvos, dos que deram crédito e ficaram firmes na fé, na esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, para receber então seus galardão, como está nas promessas do Senhor, que em Apocalipse está escrito sobre esse assunto, né? Que eu vou até ler aqui já, aqui eu vou deixar só escrito, vou deixar só aqui indicado para vocês onde é que está escrito sobre esse assunto. E vou citar aqui um dos versículos que é o principal, né? Que é Apocalipse 22, o versículo 12, que diz assim, né? Escutem, eu venho em breve, a minha recompensa está comigo para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. Apocalipse 22, 12. Glória a Deus, aleluia. Aí vem mais, como está aqui em Crônicas 7,14, para que deixe alguns ainda, tanto os que ainda não aceitaram a fé em Cristo Jesus, né? Aliás, por Cristo Jesus, a fé, né? A confiança em Deus, né? E para aqueles que aceitaram, mas que estão sendo enganados, porque está sendo muito engano aí nessas igrejas que estão se levantando hoje, ainda mais essas neopentecostal, né? E até mesmo hoje as pentecostal e as tradicional. Então está havendo muito engano, são pregações, são pregações com muito engano, muita mentira, né? Saindo fora dos parâmetros, né, das escrituras, né, dos parâmetros bíblicos, né, saindo fora do que está escrito para pregar, cada um pregar de acordo com o que eles assim achar que deve fazer, de acordo com os raciocínios dele, né, com as opiniões, as ideias deles, né, de querer deixar de falar aquilo que está escrito para falar o que eles querem falar, o que eles querem falar para enganar o povo, porque eles não acreditam no que está escrito. Essa que é a verdade, eles não acreditam, né? Eu já vou até que dar um testemunho aqui para vocês aqui sobre esse assunto, para que fique claro para vocês, ao qual eu venho dizendo, né, em todos os meus vídeos, que chegou esse final dos tempos, Jesus Cristo voltou, eu vi ele, estive com ele, né, e recebi dele, né, recebi dele tudo isso que eu estou falando para vocês, tudo isso eu recebi dele. E tenho vários testemunhos, várias visões sobre esse assunto que o Senhor tem me dado a respeito das igrejas, né? Das igrejas, inclusive das Assembleias de Deus, da onde eu sou, do Ministério do Belém. Pois bem, então eu vou contar aqui para vocês, aqui, dar um testemunho, né? E de umas visões que Deus me deu e revelação sobre esse assunto, né? Então veja bem, eu estava numa certa igreja de grande fama, né? Do Brasil e do mundo, né? E dessas bem tradicional, né? Inclusive ela, ela é uma das igrejas pentecostal, né? Aliás, da reforma, né? Porque pentecostal tem que ter o Espírito Santo, né? Se não tem o Espírito Santo, né? Então só pela reforma, são as tradicionais que se levantaram, né? Nas reformas depois de Martim Lutero. Pois bem, então o que acontece? Eu estava numa certa igreja dessa, né? E inclusive o pastor que estava na frente de todo esse trabalho, dirigindo essas igrejas, né? Aqui no Brasil, ele é até americano. Ele era um americano, mas ele falava o português bem fluente. Então eu estive assistindo este culto, e ali eu meditando ali, né, vendo ali o culto, o pessoal chorando com a pregação dele, até me comoveu também. Isso foi logo bem no início logo da minha fé, logo bem no começo. Eu ainda estava engateando ainda no caminho da verdade.
né? Aí quando terminou o culto, eu peguei e fui procurar conversar com ele, né? Aí veio o co-pastor dele, que inclusive na época era, não vou citar o nome de ninguém aqui, né? Mas ele era ele era advogado, né? E, e era o co-pastor dele, né? E aí fui falar com ele, ele, tudo bem, me levou lá para a salinha dele, lá no escritório dele, né? Lá no fundo da igreja, né? E me recebeu lá, tudo bem, sentei lá diante do birô dele, ele lá sentado. E quando eu falei para ele, né? Ele perguntou o que era o motivo, porque é que eu queria conversar com ele, tudo. Aí eu falei assim, pastor, é porque eu estive com o Senhor Jesus Cristo agora, e é sobre a volta dele, ele voltou, ele deixou claro para mim isso, e eu venho falar sobre esse assunto, quero falar dele aqui para o pastor, para que o pastor possa, de repente, me dar a oportunidade para pregar, falar todo o meu testemunho, tudo aquilo que ele me deu, e o pastor também, né, ouvir essas verdades, né, que o Senhor agora nos últimos tempos vai se cumprir, né, todas essas profecias dele que já foram cumpridas, agora vai se cumprir a profecia maior, que é justamente para todos saber quem é Deus, está na Bíblia dizendo que no final dos tempos o Senhor ia se revelar. Então esse é o assunto, então eu vi o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que, é que ele falou para mim, pessoal? Ele olhou para mim assim e falou, você vem falar de Jesus para mim? Jesus é que nem eu comer uma pizza e lançar fora. E você sai daqui, porque você tem 5 minutos. Se não sair daqui, eu vou já chamar a polícia para você ir para a cadeia. Aí eu até falei para ele assim, não, mas peraí. Eu vou sair daqui como eu entrei. Eu entrei aqui na paz e quero sair na paz. Eu não vou sair por causa do teu grito, por causa da tua ameaça. Não é bem assim. Até porque você não é defendendo comigo, até que chegue o momento adequado por Deus, que Deus se permita que aconteça, como aconteceu com os apóstolos. Eu tenho certeza que hoje não é nesse dia, não. Estou começando agora, você não pode ninguém pode me prender agora, ninguém pode fazer nada comigo, até mesmo me matar, ninguém pode. Então, essa é a sua vontade, você vai ficar só na vontade, tá? Eu vou sair daqui do jeito que eu entrei, é isso aí. Saí do jeito que eu entrei, direitinho, tudo, né? Quando eu cheguei na porta para sair, aí o pastor dele, eu conhecia a partir daí nesse momento, né? Tava ele, a esposa dele, a filha dele. Aí falou para mim assim, irmão, o que aconteceu, irmão? Que você tá até assim meio angustiado, assim, tá meio nervoso com isso, né? Falei, qual foi a conversa? Aí eu falei assim, olha, é melhor você perguntar para ele. Melhor você perguntar para ele. Aí ele pegou e falou assim, não, irmão, peraí, eu quero saber de verdade mesmo. Eu tô assim meio, como é que diz, interessado, né? Interessado assim, saber o que foi que começou, por que o irmão tá assim. Eu queria saber, irmão. Irmão, fale para mim, por favor. Aí eu falei, tá bom, vou explicar para você. Fui falei para ele, olha, é por causa que eu fui falar para ele que viu Jesus, ele falou isso, né? Que é o qual eu já citei aqui, já falei para você, né? E aí ele até ameaçou de chamar a polícia para mim, me deu 5 minutos. Se eu não saísse, ele ia chamar a polícia para me prender, né? Então eu tô indo embora, na verdade, chateado, angustiado, né? Mas o Senhor Jesus já deixou também claro sobre esse assunto, que só vai acreditar quem for dele. Os que não é dele não vai acreditar. Porque há joio e trigo, há bode e ovelha, então os bodes não é dele e nem o joio, né? Só é dele o trigo. Então só vai acreditar quem for o trigo. Aí ele falou assim, mas é verdade mesmo que você viu o Senhor Jesus Cristo? Eu vi, sim, andou comigo e sei quem é ele. Aí quando ele perguntou assim, quem é ele? Aí eu fui e citei para ele, o irmão lê aí, Josué capítulo 10, o versículo 10 em diante, ali inclusive o principal o 14, lá o 13, o 12, né? Né? O irmão lê, que o irmão vai ver se o que eu estou falando é verdade ou não, quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo em hebraico? No hebraico está lá, na Bíblia vem lá dizendo lá, está lá aportuguesado lá, dizendo que é Jesus Cristo no hebraico. Aí ele foi, olhou assim, quando ele olhou para mim assim, aí ele falou assim, irmão, muito obrigado, Deus te abençoe, porque sobre este assunto, eu e minha esposa que está aqui, que você está vendo aqui, eu, minha esposa e minha filha, nós estamos estudando a respeito desse assunto que eu creio que é verdade, aleluia, aleluia, que eu creio que é verdade, e eu estou estudando sobre esse assunto. Aí isso para mim foi maravilhoso, né? Então eu peguei e vim embora. Então é isso, irmão. Então, meus irmãos, minha amada pátria brasileira, né? Para Israel e o mundo, como está escrito, isso aqui não é só para aqui, para aqui onde eu moro, hoje, aqui nessa zona sul de São Paulo, em Santa Amaro, né? Que é nos bairros aqui que está bem afastado aqui do centro, né? Eu moro aqui num lugar bem simples.
Pois bem, não é só para cá. Isso aqui o Senhor veio fazer sobre na minha casa, mas é para o mundo, né? Isso vai chegar, isso é para o mundo todo. Porque depois eu vou contar sobre as visões, né? Sobre isso, por você entender melhor, tá? Pois bem, então o que é que eu quero chegar aqui para resumir isso aqui e deixar curto o vídeo, que eu vou fazer muitos vídeos agora, a partir de agora, né? É que vocês, vocês procure, procure, é, a procurar conhecer tudo que eu vou falar daqui para frente, procurar ver os vídeos que eu vou colocar no YouTube. Depois disso aqui, o que eu vou gravar, eu vou colocar no YouTube. Então vocês procurem, porque eu estou falando a verdade, eu não estou mentindo. Entendeu? Não estou mentindo. Tem um sinal na Bíblia. Quando Jesus fala assim, que eu perguntaram para ele qual era o dia que ele vinha, né? Como seria, né? A época dele vinha, assim, né? Perguntar quando é que o senhor vem, né? Seu tempo dele vinha tudinho, né? Perguntaram para ele. Aí muitos se apegam nisso e ficam enganando o povo, ficam enganando, se enganando, porque não acredita, e enganando os outros com esse trechozinho da Bíblia, né? Pois bem, então o que quer dizer? Quando o Senhor falou aí naquele momento, essa pergunta, né? Que ele disse assim, ele fala assim, ó, nem o filho, nem os anjos, ninguém sabe, só o Pai. Então o que é que ele dizia bem claro? O que é que ele deixou bem claro para o discípulo ali? Não te preocupa, não se preocupe com esse tempo, não procure procurar saber desse tempo, porque o tempo certo o Pai sabe e o Pai revelará. Você disse o Pai, então quando chegar esse tempo do Pai, o Pai revelará. E é o que está acontecendo. Chegou o tempo do Pai, o Pai agora está revelando a verdade, e o Senhor Jesus voltou, e não eu, por conta própria. Ele se revelou a mim, mostrou para mim que ele onde é que ele é Deus, que muitos se confundem nisso, né? Aquela pessoa que nasceu ali, no ventre de Maria, né? Na carne ali, não pode ser Deus, ali é um homem, tem que entender isso. Ali o verbo se fez carne, né? Então ele foi feito homem ali, foi feito daquela maneira para Deus fazer esta obra para reconciliar o povo com ele, né? Para trazer os escolhidos, seus filhos, né? Que é aqueles que já são os eleitos desde a fundação do mundo, né? Não no sentido de premeditação, de uma coisa que já seja, digamos assim, que já seja predestinada, né? Tem os que eram salvos e os que vão ser condenados. Isso aí não é bíblico, isso aí eu estou acompanhando essas coisas aí através desses teólogos na internet, pastores, né, e pregando essas coisas, e eu tenho visto muito erro, muito engano, muita mentira nessa pregação sobre este assunto, né? Isso não existe premeditação para isso. E a premeditação é depois de conhecer a verdade, que você ali vai ver o seu destino para onde vai. Não é que foi antes da fundação do mundo que você era predestinado para a salvação, escolhido. Isso aí não existe. Isso aí não existe. Existe o escolhido de Deus que veio, vem tudo ali na promessa a Abraão, que vem de todos dos filhos, né, como o pai da fé que é Abraão, né, de Isaac, que vem de Isaac, passa por Jacó, né, aí vem a anunciação pelos profetas, né? Aí vem escolhido pela Virgem, aí agora ali é feita essa grande obra de Deus, ao qual está escrito, que ele viria na sua própria casa, ou seja, naquele corpo, né? E ali estaria com todo ali diante dos judeus, se mostrando quem é Deus, para todo mundo ali saber que ele estava ali reconciliando o seu povo, né? E aqueles que quisessem também acreditar e aceitar que foi dado o poder de ser chamado filho dele, filho de Deus, né? Pois bem, então é tudo isso aí. Eu começo a me apavorar assim, porque eu quero falar já tudo, né? E eu vejo que realmente não é assim. Mas peço que os irmãos compreendam, se entendam, né? Tanto que vou até começar a resumir, e vou deixar o resto para depois, que na verdade não tem como eu fazer tudo agora, né? Bem que eu queria, né? Queria agora ficar esse tempo todo só explicando. Mas, infelizmente, nesse negócio de YouTube aqui e no celular, não tem como, né? Mas presencialmente, nas reuniões que eu faço, porque as igrejas não me aceitam, não aceitam. Todas as igrejas que me conhecem não quer saber, olha, não quer nem que eu. Só não impede de eu entrar, claro que não é besta por causa da Constituição que nós temos, né? Então ele não é besta de fazer isso, né? Mas não impede. Mas também não quer acordo comigo, não deixou falar, né? Deixa eu falar mais. Inclusive, como eu vou repetir aqui de novo, inclusive o presidente das Assembleias de Deus, que hoje, antigamente era o pai, agora é o filho, né? Agora é o filho. Então o que acontece? Mas o pai continua ainda na liderança como pastor principal da igreja, né? Eles sabem isso aí, só que ele não acreditou. Esse carniceiro também, zombaram. E o Senhor falou que eu vou acertar com eles, né? Isso aí o Senhor deixou para mim, isso claro. E o Senhor mandou falar com ele, e todas as 3 vezes que o Senhor mandou falar com ele, todas as 3 vezes eu consegui. Agora ele não deu crédito, é problema dele, pois bem. E os que seguem ele, que acompanham ele,
vai tudo para um buraco só, não tem como a Bíblia fala bem claro, né? Um cego guiando o outro vai para um buraco só, né? E tanto aquele que fala como que ouve, vai tudo também para um lugar só. Pois bem, nesse caso, por não acreditar, é a condenação. Então vamos ver. Então vamos lá. Então, isso é verdade, eu não estou mentindo. Ora, mas isso é uma coisa que corre perigo para mim, para minha vida. Já foi ameaçado. Já chegaram para mim e falaram assim: você para de falar essas coisas, senão o mínimo que você vai pegar é cadeia, né? Então morrer igual seus irmãos. Ainda falaram bem claro, igual meus irmãos. Eu até olhei para essa pessoa e ri, né? Ri assim, ironicamente, fala assim: interessante, você está me chamando de verdadeiro e você está se escondendo que é mentiroso. Quando você fala que eu vou morrer igual os apóstolos, que você vai morrer igual os apóstolos, seus irmãos, então você está condenando que você mesmo está dizendo que é mentiroso e que eu sou verdadeiro. Então, pessoal, isso é um testemunho maravilhoso, que eu estou deixando aqui, olha, publicamente para o mundo, para que todos saibam que eu não estou mentindo, estou falando a verdade, tá bom? Então, isso é verdade. Então, aproveite enquanto é tempo ainda, porque nós estamos no estado da graça, mas ela vai fechar, assim como foi fechado a porta da arca lá no tempo de Noé, por fora, para que Noé não se compadecesse de alguém que ele gostasse, certamente o pai, mãe, algumas pessoas parentes dele, pode ver que o Senhor fechou por fora, com eles lá dentro, para não ter a possibilidade de Noé, de repente, pegar contra Deus, de olhar, é minha mãe, é meu pai que está ali, não, não pode, é minha mãe, é meu pai, entrar na idolatria e cometeu esse tal pecado. Então o Senhor impediu dele cometer esse pecado, fechando a porta por fora. Assim vai ser o estado da graça também. Quando o Senhor, que voltou agora, né? Que ele voltou. Aí veja bem, ainda estou no estado da graça nessa volta dele. Está lá em Coríntios. Aí o que acontece? Coríntios 15, está lá em Coríntios 15. Aí o que acontece? O que vai acontecer? Quando agora terminar toda essa obra dele, nessa guerra, essa batalha, que ele vai se fazer, toda a obra do anticristo, dos falsos profetas, tudo isso, pelo sopro da boca dele, ou seja, que é pela palavra, essa palavra aqui, né? Trombeta significa, na verdade, também como vaso, que está aqui a trombeta tocando. A última trombeta lá de Apocalipse 15. Então veja bem, a última trombeta, o último anjo, a última igreja, o último tempo, como está lá tudo em Apocalipse lá, no selo, na trombeta, está tudo ali. Então nós estamos tudo no último agora. Então quando arrebatar a igreja, né? Quando isso chegar tudo Israel, que o remanescente vai lá se estabelecer, que vai se erguer, que está tudo na promessa, né? Que é da promessa que ele prometeu a Abraão, que jamais esqueceram do seu povo, que por amor do Abraão, né? Todos aqueles que acreditar e se arrepender dos seus pecados, então serão salvos. Então, a todos aqueles que fizeram tudo aquilo da época lá da crucificação de Jesus e tudo, né? Sacerdote, todos, né? Todos aqueles. Então, se arrependeram agora, vão ser salvos, porque está na promessa. É promessa do Senhor. E para os cristãos novos, o novo Israel, o novo espiritual hoje, que aceitaram Jesus, mas aprenderam tudo errado, né? E agora, ao ouvir agora o toque da trombeta, e olhar e ver, e acreditar, e se arrependerem, para largar realmente todos os tipos de pecado que estou cometendo, a qual eu estou colocando tudo no YouTube aí. Negócio de Natal, Páscoa, aniversário, dia disso, dia daquilo, dia da Bíblia, dia de pastor. Tudo isso é pecado, tudo isso faz parte da iniquidade. E ninguém vai ser salvo com essas coisas. Então é isso. Então se arrepende quanto é tempo, porque aqui é o toque da última trombeta. É o último anjo, é o último selo, é o último tempo, é a última igreja que está lá em Apocalipse. Pode ver que nós estamos em todo estágio da mentira de Satanás, como está lá em Tessalonicenses capítulo 2, estamos todos nesse auge, né? Auge do Satanás da mentira, nas igrejas, né? Nas igrejas evangélicas, pode ver, né? Em tudo, né? Na igreja que é pertencente a ele. Então, tudo isso está realmente na mão do diabo. E o diabo está, começa esse poder avassalador, né? Como sobre toda a terra, procurando fazer por onde ninguém enxerga essa verdade para ser condenado com ele, né? Então, veja bem, então, analisa bem isso aí, pensa bem direitinho e veja que eu não estou mentindo. Estou falando que está na Escritura, né? Então, veja bem, então, e nisso também tem uma grande mentira, eu vou deixar aqui, depois vou fazer vídeo sobre esse assunto. Esse negócio de anticristo, político, que vai vir, isso é tudo mentira do diabo. Isso é tudo mentira, e esses homens que estão com essas mentiras não têm parte com Cristo. Eles têm que se arrepender, isso é obra do diabo. Eles estão, na verdade, associados com o Satanás, que é essa mentira, inventando essas mentiras. Essa grande tribulação que eles inventam, que vai vir, né, que sei que a tribulação já está nela, estendida, né, já foi. Depois eu explico sobre isso. Né? Então, tudo isso é mentira. A volta de Jesus Cristo, o dia e a hora, como o Senhor falou, era o tempo do Pai, chegou o tempo do Pai. Só que
não tem o dia e a hora de volta, mas tem na Bíblia o sinal de que ele voltou. Quando ele voltar, então tem o sinal de que ele voltou, está mostrando que ele voltou, porque tem o sinal da volta dele, de que ele voltou. Não é que quando que ele vai voltar é uma coisa, tá no que ele disse, só o Pai sabe, quando ele ia voltar. Mas quando ele voltar, esse dia do Pai, como ele está dizendo, então tem o sinal na Bíblia que ele voltou. Mateus 24 tem esse sinal, né? Lá, em vários pontos da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, tem um sinal, eu mostro isso, estou mostrando para as pessoas que estão aqui na reunião, mostrando tudo direitinho, entendeu? Mostrando qual não adianta esses crentes modernos, essa teologia moderna, tanto livro que se faz, tanta coisa, com tudo isso hoje da modernidade de hoje em dia, que está indo pela ciência também, a ciência, né? Dessa ciência que nós temos, a qual é condenado por Deus, né? Colocar a ciência como, né, como uma ligação com a Bíblia, como, sendo que não tem nada a ver, a ciência é contra Deus, quer provar que Deus não existe. Então quem está andando por isso, né? Então está totalmente errado. Totalmente errado, meus irmãos. Então, meus irmãos, não só aqui no Brasil, não é só no sentido de Cristo Jesus. Estou falando agora geralmente, do mundo todo. Meus irmãos, né? De filho de Adão e Eva. Nós somos todos irmãos. Todos irmãos. Eu, filho de Adão e Eva. Agora, para ser em Cristo é como está escrito, tem que aceitar. Porque aquele que recebeu pela doação por Cristo Jesus, foi dali o poder de ser chamado Filho de Deus, ao qual podemos clamar também Abba Pai, e entrar no santuário, lugar santo, ao qual só o sacerdote entrava uma vez por ano, agora é rasgado o véu, e agora todo mundo que aceitar Jesus Cristo, de verdade, de coração, é rasgado o véu, então temos direito de ir até o trono do grande rei, que é o Pai. Rei do Reis não é Jesus Cristo, Rei do Reis é o Pai. Jesus é rei, mas o Pai é que é o Rei dos Reis. Jesus é o sacerdote, né, que representa o símbolo sacerdote ali. Jesus é o intercessor entre nós, é o mediador entre os homens de Deus, mas não é o Rei dos Reis, ele não é o Todo-Poderoso, ele não é o que adivinha o que veio, o que adivinha o que virá, ele não é esse. Quem é o Pai. Como ele mesmo disse, tudo que eu faço é o Pai que está em mim fazendo. Então veja bem, Jesus não é o Rei do Rei. Rei do Reis aqui é o Senhor. O Senhor dos Senhores é Deus, não é Jesus Cristo. Então, tá bom? Vou encerrar por aqui. Então tá aí. Volte todos para a Bíblia, lê a Bíblia, examine direitinho, para vocês verem que está tudo nas Escrituras. Não é negócio de teólogo, pastor fulano, pastor belcrano, né? Esses aí que estão tudo aí, né, aí na mídia, né? Tudo grande, né? Tudo, né? Tudo diante da sociedade, com os seus status, essas coisas todas, né? Então tudo isso aí, tudo, né? Não é por eles não. É a Bíblia que fala a verdade. Agora, tem homem, creio, porque eu tenho 45 anos de Assembleia de Deus, né? Tem muitas pessoas ainda conservadores que ainda procuram, ainda na simplicidade, pregar algo de Deus, né? Bem parecido com a verdade, glória a Deus por isso, né? Pregações que na verdade não tem essas eloquências, essas coisas, essas falácias bonitas, né? Desses doutores, não. Pessoas simples, mas que falam verdade. Ainda na sua ignorância, por pecados, alguns pecados cometidos ao qual as igrejas não ensinam, mas eles ainda são pessoas que mostram ainda ter uma sinceridade assim, ter um respeito pela verdade e pregar a verdade do Senhor, né? Falar sobre a salvação em Cristo Jesus, né? E muitos que mantêm ainda nessa lealdade com o Senhor, de não ter caído nesse negócio dessas portas largas que se abriu, né? Esses pecados do mundo, que entrou nas igrejas, nas Assembleias de Deus, que bagunçou tudo, né? Bagunçou tudo aquilo que não era pecado, aliás, que era pecado, ao qual eu vou fazer um vídeo sobre isso, tudo aquilo que quando eu conhecia as Assembleias de Deus, tudo aquilo era pecado, hoje não é mais. Então, como é que pode? Era pecado, hoje não é mais? Mudou tudo agora? Por quê? Por causa do money, entendeu? Então o que acontece? Então o preço vai ser caro por isso, muito caro, tá bom? Então encerro aqui e até o próximo vídeo, querendo Deus, né? E provavelmente Deus quer, porque essa obra é dele, tem que ir para frente, tá bom? E Deus abençoe a todos em geral, amém? Louvado seja Deus.